Olá, pessoal, eu sou o Ricardo, esse é o Pretexto. O nosso convidado de hoje é jornalista, escritor e, através dos seus livros, ele tem imortalizado lugares e pessoas. Rui Castro. Rui, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Tuas ordens. Rui, o seu Flamengo? Parece que eu não estou reconhecendo bem, né? Parece que é o Flamengo, né? Está com a camisa preta e vermelha, os jogadores parecem os mesmos, os nomes são iguais, mas a maneira de jogar está inteiramente diferente e estamos todos, né, muito decepcionados, desapontados e preocupados, né? Vamos ver, né? Vamos ver se o espanhol aí dá um jeito, né? Pois é, pois é. Que falta tá fazendo Jesus, hein? É compreensível isso, né? O cara renova o contrato e vai embora. Agora, olha só, eu tenho certeza que ele não foi embora do Flamengo, ele foi embora do Brasil, né? Então você imagina, lá no país dele está tudo sob controle, né? As pessoas o tratamento dessa doença, da pandemia, está sendo feito da maneira mais adulta e responsável, né? As pessoas seguem os conselhos. Eu sei disso porque eu tenho uma filha e 2 netos que moram lá. E então já estão na rua, estão levando uma vida quase normal, sabe, passeando, trabalhando, etc. E nós aqui já devemos ser, nesse momento, o país com a quarentena mais longa de todos os países, e sem perspectiva de acabar, né? Porque esse pessoal que está na rua aí não sabe o que está fazendo, evidentemente, né? Então, é uma quarentena interminável, por quê? Porque não houve um comando central, né? Uma maneira racional de tratar a coisa desde o começo, aquela confusão provocada pelo Bolsonaro. Desculpe estar conspurcando a nossa conversa com esse nome, evidentemente, não era a minha intenção, né? E com isso, o país está totalmente à deriva nessa história, não vai melhorar tão cedo, vai continuar morrendo uma média de 1.000 pessoas por dia durante muito tempo, isso não resolve nada, né? E com isso, cada vez que eu olho para aqui da minha janela e vejo um monte de gente lá embaixo, andando de bicicleta, correndo, etc., eu fico chateado, porque quanto mais gente lá embaixo, mais tempo eu vou demorar para poder sair à rua, né? Então, esse é o grande problema. Ô, Rui, você está guardando a quarentena aí da maneira adequada, né? Olha, desde o dia 13 de março, né? Devo ter saído à rua 3 ou 4 vezes, no máximo, e tomando todas as precauções. E não só tenho trabalhado muito, né, nos livros, nas colunas de jornal, como também estou me especializando em tarefas, né, para as quais eu não me sentia equipado, né? Eu estou craque, por exemplo, em passar aspirador na sala, lavar prato, descascar batata, né, e regar as plantas, entendeu? E com isso eu tento aliviar um pouco a Heloísa, né, que está por conta das outras coisas, né, tipo cozinhar, etc. Pois é, pois é. Rui, eu sei que você, assim como eu, é um apaixonado por sorvetes. Como é que você tem feito nessa quarentena? Pois é, por acaso tive que abandonar o sorvete. Eu tenho algumas teses sobre o sorvete, né? O sorvete, para mim, é igual ao sexo, né? Quando é bom, é ótimo. Quando não é bom, ainda é muito bom, né? Mas nessa coisa de você ficar fazendo as compras de supermercado por telefone, o sorvete não é um produto que viaja bem, né? Entre o momento que o cara sai lá do supermercado e chega aqui, metade já se foi, já derreteu. Então, eu estou me privando do sorvete e, com isso, estou aproveitando e emagrecendo alguns quilos também, né? Porque o meu consumo era assim, uma média de 1 ou 2 bolas por dia. Ou Eu seja, sei bem como é isso. pois é. Bom, a parte boa, pelo menos, é essa, né? Uma dieta forçada, né? A Luísa está cozinhando muito bem, né? Está aprendendo a cozinhar, cozinhando muito bem, e é uma coisa muito saudável, né? E como não tem desperdício, você acaba comendo menos. Ou seja, é uma maneira muito boa. Eu emagreci 11 quilos, né? Estou achando ótimo. Puxa, que Além disso, bom, que bom. a quarentena, para mim, não é uma coisa tão terrível, porque, na prática, eu estou de quarentena desde janeiro de 1987. Né? Meu último emprego foi na revista Veja, da qual eu saí tarde, aliás,
em dezembro de 86. Então, eu estou desempregado, né, há exatamente 33 anos e em casa, trabalhando em casa, né, numa espécie de quarentena. Né? Então, agora não alterou muito, só alterou que eu não posso sair à rua. Mas, fora isso, eu já estava em casa. Né? Verdade, verdade. Rui, em dezembro eu ganhei um presente de Natal que foi assim espetacular. Eu ganhei o seu mais recente livro, Metrópole à Beira-Mar. Que delícia, Rui! Que delícia de livro! Eu assim fiquei apaixonado, mergulhei nas páginas e eu falei, não, eu preciso conversar com o Rui para a gente falar sobre esse livro. Foi seu livro mais trabalhoso, Rui? Não há a menor dúvida. Foi mais trabalhoso porque eu estava tratando de uma época que não tinha ninguém para entrevistar mais. Né? O livro, a história se passa entre 1919 e 1930. Naturalmente, não tem mais ninguém vivo dessa época, ou com capacidade de poder me contar coisas. Então, eu tive que me valer de material de pesquisa, né, no sentido estrito do termo. Né? Documentos, imprensa da época, memórias de pessoas que viveram aquela época e livros técnicos, né, explorando coisas que aconteceram naquele tempo. Então, por exemplo, eu dou muito destaque à coisa da arquitetura do Rio, né? Das mudanças de demolição de morros, né? Surgimento de arranha-céus e estilos arquitetônicos, etc. Então, eu tive que fazer um estudo também grande de arquitetura nessa época. Eu falo dos meios de transporte, né? Dos bondes que carregavam a população inteira. Se você juntasse os trilhos de bonde na cidade do Rio de Janeiro, daria para você armar um trilho do Rio até São Paulo. Para isso, tive que estudar livros sobre meios de transporte do Rio. A mesma coisa com relação à iluminação. Né? O Rio é a cidade mais bem iluminada do mundo, então eu tive que estudar a história da iluminação do Rio. Mas quando eu digo estudar isso, eu quero dizer o seguinte, eu tinha que devorar um livro de 400 páginas para encontrar 4 páginas que me falassem daquela época, né? Porque eu não tinha nada, em praticamente disciplina nenhuma, nenhum livro que tratasse especificamente dos anos 20. Né? Havia referências dos anos 20 em livros de interesse geral que eu achava. Então, como eu não tinha referências diretas sobre a época, eu fui obrigado a ir catando daqui e ali tudo que eu pude encontrar. E, basicamente, né, a principal fonte foi a imprensa da época. O Rio tinha 17, 18 jornais por dia durante aquela década toda. Hoje tem quantos, 20? Rui? Hein? Hoje o Rio tem quantos grandes 3, jornais? Né? Mas hoje tem só o Globo, né? Tem o Dia e tem o Extra, o Meia Hora, coisa assim. Mas isso aí não é um problema só do Rio, né? Em Nova York também você tinha 30, hoje também só tem 3, entendeu? Pois é. Então, os jornais não têm mais a importância que tiveram. O fato do Rio ter 17, 18 jornais por dia, em 1920, já era uma baixa, porque em 1876 o Rio tinha 50 jornais por dia. Caramba! 50, entendeu? Então, e hoje, Nova York também devia ter, entendeu? Então, quer dizer, era uma quantidade enorme de jornais, dos quais pelo menos metade eram jornais importantes, que eu dei um jeito de ler coleções inteiras, né, pela hemeroteca da Biblioteca Nacional. Tinha também uma quantidade enorme de revistas semanais e mensais, cada uma mais espetacular que a outra. Também mergulhei na leitura disso. Enfim, passei 4 anos, né, morando na década de 20 do Rio, e foram 4 anos maravilhosos, e era impressionante como todos os dias eu tinha várias oportunidades de ficar maravilhado com as coisas que eu descobria, que aconteciam naquela época, e que tudo me parecia inédito, né? Porque eu próprio, né, que sou apaixonado pela história do Rio, e há décadas me dedico a isso, a quantidade de coisas que eu não sabia, que eu aprendi, que eu espero ter transmitido no livro, é impressionante. Significa que a década de 20 pode ter sido muito bem estudada em outras cidades, aí, em outras culturas, mas a década de 20 do Rio
ainda não tinha sido estudada. É. Não, é um livro delicioso, delicioso, eu recomendo demais. E algumas informações que são importantes, eu não fazia ideia. Por exemplo, você falou aí do número de jornais, mas, por exemplo, na época, a cidade do Rio era mais iluminada que Paris, que é conhecido como Cidade de Luz, né? Pois é, Paris era a cidade de luz, mas o Rio era o mais bem iluminado. Um dos motivos para isso, né, que não só houve um processo de iluminação maciça do Rio naquela época, desde evidentemente, a instauração da eletricidade, da luz elétrica, né, que ainda era chamada, muitas pessoas ainda chamavam de velas elétricas, né? Então, durante a década de 10 e tudo, o Rio passou por um processo de iluminação brutal a partir dos 1920, principalmente. Agora, o Paris, na verdade, sofreu por causa da guerra, né? Então é possível que Paris normalmente fosse mais bem iluminado que o Rio. Mas com a guerra toda, com a crise, né, com tudo mais, Paris se tornou uma cidade bastante vazia. A França foi um dos principais cenários da guerra e tudo mais, e da destruição, então Paris ficou realmente uma cidade vazia. Mas isso não tira o mérito do Rio, né, porque você não tinha, naquela época, nada que se comparasse ao Rio em matéria de iluminação, sendo que o Rio não era uma cidade pequena, nunca foi, né? O Rio, para começar, é o triplo de Paris, matéria de tamanho, né? O Rio é pouco menor que Londres, na verdade. Aliás, eu dou as medidas, né, de cada cidade grande e também a população de cada cidade grande naquela época, né? O Rio estava entre as 12 ou 13 maiores cidades do mundo em matéria de cidades mais populosas do mundo, né? O Rio tinha cerca de 1.200.000 habitantes em 1920. Então, para começar, a única cidade do Brasil disparado que tinha mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo, que vinha em segundo lugar, não tinha nem 500 mil. Mesmo assim, porque tinha tido um grande afluxo de imigração nos 10 anos anteriores. Em 1900, né, São Paulo tinha 80 mil habitantes, uma coisa assim, né? Então, quer dizer, o Rio era a única cidade do Brasil que você poderia chamar, sem favor algum, de metrópole. Tudo mais era cidade que hoje a gente chamaria de cidade do interior, né? E era uma cidade que ficava acordada a noite toda, porque muitos serviços funcionavam durante a noite, serviço de transporte, você tinha bonde a noite toda, você tinha lugares abertos a noite toda, cabarés, restaurantes, né? E todos os serviços, né, que esse tipo de estabelecimento obriga a funcionar. Por exemplo, às 3 da manhã na Lapa, você podia engraxar sapato, você podia comprar flores, você podia passar telegrama, você podia fazer uma série de coisas no centro da cidade do Rio, na Avenida Rio Branco, às 3 horas da manhã, qualquer dia da semana. Os teatros ficavam abertos até 11h30, meia-noite. Quando o teatro acabava, o pessoal saía, ia para os cabarés, para os cafés, para os restaurantes, e podia comprar os jornais, né? Os jornais publicavam várias edições por dia. Sendo que o jornal, à noite, principalmente, tirava a última edição às 9 horas da noite, né? Ou seja, por que fazia isso? Porque sabia que tinha gente, às 9 horas da noite, até de madrugada, que podia ler o jornal ou debaixo do poste, né? Na luz, debaixo do poste, ou então pegava o jornal, dobrava e levava, tomava um bonde para voltar para casa, ia lendo o jornal no caminho. Então, esse tipo de efervescência, né, urbana, que foi muito documentado, mas muito documentado. O que eu descobri de referências a isso, né, nos romances, nos livros de crônicas e de contos, né, do Ribeiro Couto, do João do Rio, do Teofilo, do Benjamin Constant, e também até das próprias autoras, né? É impressionante, da Crisanteme, né, da Mercedes Dantas, né? Olha, era uma agitação impressionante, inédita no Brasil, e é como eu costumo dizer, né? Naquela época, quando era 11h30 da noite no Rio, devia ser 1902 em São Paulo, né? Ô, Rui, você apresenta para a gente muitas personagens interessantíssimas. Eu pensei duas que eu não conhecia.
eu gostaria que você comentasse, que são personagens extraordinários. O primeiro é o Ismael Neri. Ismael Neri foi um pintor, também um poeta, né, também um místico, também um arquiteto, também um decorador, também um dançarino. As pessoas, na época, não tinham, dos anos 20, não tinham uma visão definida do Ismael Neri como sendo isso ou aquilo, porque ele era tudo, né? Então, as pessoas que conheciam o Ismael Neri o admiravam, cada um admirava por um talento, né? Embora nitidamente fosse a pintura, o desenho, né, fosse a coisa mais óbvia a respeito dele, embora ele se considerasse mais que um artista plástico, ele se considerava um poeta, na verdade, né? Mas, enfim, é impressionante como... Aí é muito fácil você avaliar a importância e o valor, né, de Ismael Neri. Existem vários livros hoje, publicados nos últimos 20 ou 30 anos, né, livros enormes. Eu tenho uns 5, né, livros dessa altura, desse tamanho, com a obra do Ismael Neri, o que sobrou, o que ele não destruiu, o que ele não jogou fora, né, o que foi salvo pelo melhor amigo dele, que era o Murilo Mendes, e pela Adalgisa Neri, mulher dele, que saíam atrás dele catando as coisas que ele jogava no lixo, né, que ele acabava de pintar, jogava no lixo, ou então acabava de pintar uma tela, passava por cima a tinta de novo, pintava por cima, enfim, uma falta total, né, de interesse por aquilo que ele estava fazendo, quer dizer, de achar que o que importava era fazer, e não a obra depois de feita. Mas você pega esses livros hoje do Ismael Neri, que tem lá centenas, né, de olhos dele, quadros, né? Mas é impressionante. E você vê aquilo, não é possível que esse artista tenha passado ignorado, né, na sua própria época. Mas isso aconteceu, né? Apenas uma meia dúzia de iniciados conhecia Ismael Neri nessa época. Agora, o mais impressionante ainda é saber que, mesmo depois, ele morreu em 1934 ou 35, com 33 anos, como, aliás, tinha previsto que ia acontecer. Pois é. E aí você saber que ainda ia levar depois da morte dele, ia levar 20 ou 30 anos ou mais para que ele fosse reconhecido, né? É incrível isso. Ou seja, nos anos 30, anos 40, anos 50, as pessoas continuaram ignorando Ismael Neri, né? Entre outras coisas, porque o Mário de Andrade viu alguma coisa dele e disse que ele era ruim, entendeu? Mário de Andrade era metido a entender de pintura, como aliás a entender de tudo, né? Dava muito palpite errado, mas como tinha grande prestígio, as pessoas acreditavam muito no que ele falava e ele não gostou de Ismael Neri, então pronto, mas Ismael Neri não vale nada, né? Quer dizer, agora, ele podia estar errado como estava, né? Tanto que a reabilitação de Ismael Neri foi uma coisa impressionante, continua sendo, cada vez aparece mais material dele e as pessoas podem ver isso tudo nos livros enormes que existem com a obra dele, e é um motivo de admiração o tempo inteiro, né? Sabe? A qualidade, a ousadia, o vanguardismo da obra dele. E ele, como pessoa, era tão fascinante quanto como artista, né? Eu espero ter dado esse quadro dele como indivíduo, como pessoa, né? Como místico, né? Como um homem de enormes contradições, né? De enorme personalidade. As pessoas se encantavam por ele, se apaixonavam por ele. Então, você vê, por exemplo, os padres, né, frequentavam a casa dele para discutir teologia com ele, né? Os arquitetos se encontravam para discutir arquitetura. Ou seja, todos tinham uma admiração profunda por ele. E ele vivia num ambiente de absoluta loucura, né? Como eu conto lá, né? Com a mãe dele, com a tia dele. É impressionante aquele ambiente de absoluto desvario, né? Quer dizer, duas alucinadas, né? Carolas, né? Que infernizavam uma a outra, e a vida dele, e a pobre da Adalgisa, né, que estava lá casada com ele, e morando com a sogra e com a outra lá, a tia e tudo mais, sem a menor privacidade, né, e a Adalgisa depois descreveria isso, né, num livro, um romance chamado A Imaginária, que ela publicou só nos anos 50, mas descreve exatamente o casamento dela com Ismael, e é absolutamente inacreditável aquilo. Quer dizer, nós só sabemos que é verdade porque temos depoimentos, não só do Murilo e outros, inclusive um livro de memória do filho do Ismael com a Adalgisa, que é o Emanuel Neri,
né, que referenda muito tudo que está dito no livro da Adalgisa. Então é possível hoje reconstituir a vida dele em cima desses livros e do depoimento das pessoas que conviveram com ele. Rui, outra personagem que eu selecionei aqui, que eu gostaria que você comentasse, ó, deixando bem claro para quem está assistindo a gente, que eu tive que pensar um ou dois de um universo muito rico, tá? É a Vera Janakopoulos. Essa para mim foi uma surpresa, né? Porque o Ismael Nery, eu passei a vida inteira ouvindo falar de Ismael Nery, né? Nunca tinha visto nada dele, não sabia direito como era, mas sabia que o Murilo Mendes, isso aliás foi o que mais circulou sobre o Ismael Nery durante décadas para mim, foi o fato de que o Murilo Mendes, grande amigo do Ismael, era apaixonado pela Adalgisa, né? E ele, naturalmente, em respeito ao Ismael, né, que era o guru dele, ele não ia chegar para a Adalgisa e dizer, olha, eu estou afim de você, né? Nunca, jamais diria isso. Mas assim que o Ismael morreu, ele atacou, né? E a Adalgisa disse que não era assim também, que ela só era irmã dele, amiga dele, mas não tinha nada a ver. Mas pelo menos havia essa referência sobre o Ismael. No caso da Vera Janakopoulos, não havia nenhuma. Né? Eu nunca tinha ouvido falar em Vera Janakopoulos na vida. É verdade que eu não sou realmente um especialista em música erudita, em música clássica, em canto clássico, né? Música de concerto, ópera, né? Infelizmente, não circulo pouquíssimo por essa área. Até gostaria de circular muito mais. Mas a Vera Janakopoulos, quando eu comecei a estudar Abdul Sayão, de repente, toda hora começou a aparecer a Vera Janakopoulos na história, né? E eu, para lá e para cá, não, sabe, conseguia muito pouca coisa, eu descobri que havia um livro, uma memória sobre a Vera Janakopoulos, feita por Eurico Nogueira França, que foi meu companheiro no Correio da Manhã. Eu fui companheiro dele, né? Ele tinha, na época, 60 anos, eu tinha 20, né? Mas eu conversava com o Eurico, ele me dava muita bola e tudo, e ele fez um livrinho sobre a Vera Janakopoulos, né? Muito interessante, né? Sobre ela, porque ele entrevistou a Vera para fazer um livro sobre a vida dela, um livro assim, muito limitado, de certa maneira, né, devido às condições da época, mas já me serviu para entrar na imprensa, principalmente a imprensa internacional, né, porque eu já tinha referência, já sabia onde procurar, quando e como, né, e aí consegui reconstituir o básico, né, da trajetória da Vera Janakopoulos e constatar que ela foi uma artista brasileira de uma importância monumental na música de câmara, no canto de câmara, né, nos anos 20, né? Ela que lançou aqueles russos todos, né? Mesmo porque ela falava russo, inclusive, embora fosse grega de origem, ela sabia falar russo. Então, ela, não só em Paris, como depois em Nova York, para onde eles foram, olha, recebeu todos aqueles russos lá e foi, sabe, uma espécie de quase que de... ela era mais importante do que eles, né? O que eu demonstrei ao publicar um anúnciozinho, né, de um concerto dela, que o nome dela está grande e embaixo o nome dos outros lá pequenininho, inclusive o Vila Lobos, né, que deveu muito a ela, inclusive. Então, quer dizer, uma das coisas importantes para mim, né, desse trabalho, por isso que eu me dedico tanto a ele, é que eu sou o primeiro a me surpreender, a me espantar, a me encantar, sabe, ao descobrir certas pessoas, né, que não só as outras pessoas eu não conhecia, como eu também não conhecia, né? Quer dizer, eu adoro descobrir essas coisas, né? E com isso, aí depois você descobre que há outras pessoas no Brasil, no Rio principalmente, que também gostavam de Vera Janakopoulos, né? Então, o Manuel Corrêa do Lago e outros, eu descobri que eu tenho também alguns irmãos em Vera Janakopoulos, além do meu querido Eurico Nogueira França, que já foi. Muito bem. Rui, esse livro, assim, eu descobri que eu tenho muitos livros seus, acho que você é o autor que eu mais tenho aqui em casa, mas eu tenho que confessar que o Metrópole à Beira-Mar acho que está no meu topo aí, acho que é o meu preferido, por tudo, assim, pelo clima que você faz, pela prosa, assim, na sua melhor forma, pelos personagens que você apresenta, por um período rico. Então, assim, eu recomendo demais o livro e acho que você está no seu auge nesse livro, viu? Obrigado. Eu fico muito satisfeito de ouvir isso, porque
Se há uma coisa que me altera, né, quando eu estou na rua, por exemplo, né, no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, né, chega um cara para mim e diz assim: pô, Rui, adoro seu livro. O melhor livro que eu li foi Chega de Saudade. Aí eu fico pensando, pô, Chega de Saudade eu publiquei em 1990, foi há 30 anos atrás. Será que eu não evoluí nada? Será que eu só piorei depois daquilo, né? Pois é. Quando eu sei perfeitamente bem que o Chega de Saudade pode ter muitos méritos, não, mas se eu fosse fazer hoje, eu faria muito melhor, entendeu? E por quê? Porque a cada livro você vai aprendendo a fazer, você vai, inclusive, aprendendo, você vai percebendo mais as dificuldades de fazer, e você, no meu caso, eu até procuro essas dificuldades, entendeu? Então, por exemplo, desde o Chega de Saudade, depois o Anjo Pornográfico, depois o Chega de Solitário, depois o Olha Carioca, depois a Carmen, depois A Noite do Meu Bem, depois agora Metrô Beira-Mar, a cada livro desse eu procurei, no caso dos livros de entrevista, entrevistar mais gente, entrevistar mais vezes essas pessoas, né? E entrevistas mais longas também, enfim. Por exemplo, no livro do Garrincha, eu conversei com cerca de 200 pessoas, né? Uma média, eu conversei com a Elza Soares umas 35, 40 vezes, né? Conversas longas. Com outros eu conversei uma vez só, até por telefone, porque eu só queria saber uma resposta a uma pergunta, telefonei, o cara disse, tá bom, né? Mas aí, fazendo uma média até injusta para mim, para comigo, se eu entrevistei a Elza Soares 35 vezes, algumas pessoas uma vez, a média devia dar 15 ou 17, né? Vamos supor que a média dê 5 só, né? Então, eu conversei com 200 pessoas, fiz uma média de 5 entrevistas com cada uma. Só aí são 1.000. Né? São 1.000 entrevistas, entendeu? No decorrer de 3 anos. Né? No caso do livro da Carmen, eu não quero nem saber, mas foram muito mais. Porque eu levei 5 anos para fazer o livro, trabalhando no livro. Consegui, apesar da dificuldade, né, de estar lidando com uma personagem que tinha morrido já há mais de 50 anos, eu consegui encontrar uma quantidade enorme de pessoas que conheceram a Carmen, conviveram com ela, trabalharam com ela, se apaixonaram por ela, etc., durante a vida dela, como outras pessoas que podem não ter tido esse contato direto, mas tiveram uma participação importante na mesma época. Né? Então, por exemplo, o Bando da Lua. Os 5 ou 6 membros do Bando da Lua, quando eu fui falar, já tinham, infelizmente, falecido, né? Todos os 5 ou 6. Mas eu conversei com as viúvas deles, com os filhos deles, né? Pessoas que moraram nos Estados Unidos na época da Carmen, né? Quando os pais dele trabalhavam com a Carmen. Né? Então, é um privilégio, realmente, você está conversando com uma pessoa que teve um convívio tão íntimo com o seu biografado. Né? Para não falar dos que tiveram convívio direto, né? Um dos casos mais interessantes, mais maravilhosos para mim foi o João Joca. Né? O João Joca fazia dupla com o Cássio Barbosa, né? Na época do Teu Cabelo Não Nega, que o Cássio Barbosa gravou. Então, João Joca e Cássio Barbosa faziam uma dupla que era na Vitor, que era o equivalente à dupla Mário Reis e Chico Alves, na Odeon. Né? Um cantava grosso, outro cantava mais naturalmente, mais natural, etc. E o João Joca e o Cássio Barbosa eram colegas de gravadora da Carmen e grandes amigos dela. Eram jovens, da mesma idade que ela. Né? O João Joca é até muito mais novo que a Carmen. A Carmen tinha 20, ele tinha 18, uma coisa assim. O que faz uma grande diferença. Né? E eles moravam ali perto da Travessa do Comércio, onde a Carmen morava. Então, viam a Carmen todo dia. Né? E eles tinham carro, né? Que nem todo mundo tinha carro. A Carmen não tinha carro, não sabia dirigir. Mas então ela entrava no carro com eles, né? E eles passeavam, iam até a Barra da Tijuca, iam ao Juá, não para nada de sacanagem, não, iam para passeio mesmo, aquela coisa mais de diversão mesmo que havia na época. A Aurora ia também, enfim, a turma, né? Que ia para. Mas o João Joca, né? Que era um garoto, ele se apaixonou pela Carmen, né, de uma maneira suicida até quase, né, porque nitidamente a Carmen nunca poderia dar bola para ele. Queria ser amiga dele, como era, né? Porque ela é mais velha que o João Joca, né? Ela era a Carmen Miranda, né? Uma mulher de grande personalidade, e o João Joca um garoto. Né? Mas a Carmen
percebia isso. Ela sabia que o João Joca era louco por ela e que não ia acontecer nada nunca entre eles, né? Mas a Carmen podia ser muito cruel, né? De certa maneira. Então teve um dia que ela chamou assim: João Joca, vem cá, abre a boca e fecha os olhos. O João Joca abriu a boca, fechou os olhos, achando que ela ia botar um drops na boca dele. A Carmen soltou-lhe um beijo na boca, enfiou a língua toda na boca do Joca. Não estava esperando por aquilo, né? E, sabe, aquele beijo não terminava nunca. Quando a Carmen se desprendeu, o João Joca de perna bamba, né? Sem nem saber o que fazer, né? E a Carmen morrendo de rir, evidentemente, né? E a crueldade está nisso, né? Porque a Carmen sabia, e o João Joca também sabia, que nunca mais aquilo ia acontecer, né? Tinha sido só naquele momento de sacanagem e não ia acontecer mais. Bom, aí o João Joca está me contando essa história, né? Eu estou conversando com ele no ano de 2004, digamos. Essa história aconteceu em 1930. Aí o João Joca me diz o seguinte: olha, Rui, esse beijo da Carmen foi exatamente há 74 anos. E eu, até hoje, eu sinto o gosto da boca da Carmen. Que maravilha, que maravilha. Maravilha, né? Como é que eu, sabe? Eu estou lá ouvindo o cara me contar essa história. O cara a Carmen Miranda deu um beijo na boca dele. Esse cara está me contando essa história. Eu estou aqui diante do cara que levou um beijo na boca da tua Carmen Miranda. Aí o livro saiu, quando eu contei essa história no livro, e aí, dali a algum tempo, o livro saiu, teve um lançamento na Livraria da Travessa, aqui no Rio. Eu dei uma palestra, e lá, aí eu contei essa história. Um privilégio, sabe, você conversar com pessoas que conviveram com o seu personagem, o João Joca, né, assim, sabe, né? Contei a história, todo mundo adorou a história. Aí eu falei assim, olha, e o João Joca está presente, ele está ali na plateia, né? João Joca, levanta aí para ser aplaudido, né? O João Joca se levantou, foi aplaudidíssimo, evidentemente, né? Muito velhinho, mas muito sacudido ainda. Aí ele me falou o seguinte: olha, eu só queria dizer a vocês o seguinte, que isso que o Rui escreveu foi isso mesmo que aconteceu, e olha, foi um bom momento da minha vida, mas eu tive um outro momento depois, muitos anos depois, também envolvendo a Carmen, só que foi o momento mais triste da minha vida, que foi o seguinte: eu parei de cantar naquela época, um pouco depois, e me tornei político, candidato a vereador pelo Rio, fui eleito e passei a vida inteira sendo eleito, reeleito, até que em 1955 eu era presidente da Câmara dos Vereadores aqui do Rio. E a Carmen morreu lá nos Estados Unidos e foi trazida de avião para ser enterrada aqui no Rio. E ela foi velada na Câmara de Vereadores do Rio, e da qual ele era o presidente. E aí, aquele velório durou uma noite, um dia inteiro, né? Centenas de milhares de pessoas passaram pelo caixão da Carmen e não parava de passar, aquela fila não ia acabar nunca, até que a família, próprio, sei lá, os médicos, está na hora de você fechar o caixão, né? Porque o enterro precisa sair, daqui a pouco não dá nem para enterrar mais. E aí o João Joca me disse o seguinte, falou para todo mundo: eu tive a tarefa tristíssima, né, de mandar fechar o caixão da Carmen, né? E com isso é o seguinte: eu fui a última pessoa a ver o corpo da Carmen. E aí contou, chorou, aí a plateia inteira, eu chorei, a plateia inteira chorou, né? Ou seja, são fringe benefits, né, do trabalho da biografia, você conviver com essas pessoas, né, que tiveram uma participação grande na vida do seu biografado. É como se a história, né, estivesse acontecendo diante de você. Uma outra coisa bonita também que aconteceu no livro da Carmen é o seguinte: acho que eu contei isso naquele curso que eu dei, é que eu conversei com inúmeras pessoas que conversaram com a Carmen, né? E essas pessoas me reproduziram falas da Carmen como se a Carmen estivesse falando. Não, porque aí a Carmen falou, aí segue uma frase inteira que a Carmen falou para essa pessoa. Ao reproduzir a fala da Carmen, essa pessoa reproduzia também, digamos assim, a música da fala da Carmen, né? Maneira de falar, o ritmo, o volume, a altura, o tom de voz, né? O humor, né? A piada, o palavrão, né? Enfim, o jeito, né, tão especial da Carmen Miranda falar. E eu comecei a reparar que as pessoas que me contavam, que reproduziam frases da Carmen, todos falavam do mesmo jeito, né?
Então, eu concluí realmente que quando a pessoa dessa reproduzia uma fala da Carmen, eu podia garantir que eu estava ouvindo a voz da própria Carmen, né? Porque todos eram muito coerentes ao reproduzir a fala da Carmen. Então, são coisas como essa que tornam esse trabalho maravilhoso, né? No caso do Metrópole, eu não tive essa oportunidade, mas só o fato, né, de, a cada dia, né, passando uma página de jornal, de revista, encontrando um anúnciozinho desse tamanho no pé da página, uma noticiazinha de 10 linhas, né, sabe? Era uma sensação de deslumbramento tão forte quanto a de conversar com os personagens da história. É isso, Rui. Você usou a palavra certa, deslumbramento. É um livro que a gente fica triste quando acaba, porque você se despede de uma época e uma gente muito bacana. Agora imagina eu, né, que passei 4 anos habitando essa época, me mudei para essa época, né, vivendo o dia inteiro em função dessa época, indo dormir, sonhando com aquela época, né, porque nada mais acontecia durante o dia. E me apaixonando por aqueles personagens todos, personagens que eu estava descobrindo também, me apaixonando por eles e tudo mais. Então, depois de 4 anos, né, de trabalho, aí finalmente eu sento para escrever, escrevo, né, aí o livro fica pronto, né, o livro sai. Sim. Né, o que acontece? Eu me despeço também da história, da época, né, daquele universo maravilhoso que eu habitei. Eu também me despeço dele, entendeu? E aí dá, realmente, para o autor, é pior ainda, dá uma sensação de vazio, né, sabe? Que é terrível, entendeu? Imagino. Então, agora, a única vantagem, o que consola é o seguinte, isso aconteceu comigo com todos os livros, né? Imagino. Chega de Saudade, Bossa Nova, Nelson Rodrigues, Vamos Jogar de Nelson Rodrigues, A Solitária Garrincha, o próprio Ela Carioca, Ipanema, A Noite do Meu Bem, Sob a Canção, e agora Metrópole Beira-Mar, O Rio dos anos 20. Quando o livro desse sai, as pessoas, como você está fazendo agora, querem que eu fale a respeito, né? Então, eu falo de todos esses assuntos até hoje. Né? Todo mês eu tenho que falar de Bossa Nova para alguém, eu tenho que falar de Nelson Rodrigues, do Garrincha, né? E o Samba Canção, e agora o Rio dos anos 20. Ou seja, esses assuntos são incorporados à minha pessoa, né? E eu continuo tratando delas, assim, como se eu estivesse ainda trabalhando naquele livro. E eu fico muito contente por isso, porque significa que eu emplaquei, né, aquela cultura particular, né, a cultura da Bossa Nova, a cultura do Nelson Rodrigues, a cultura do Garrincha, a cultura de Ipanema, a cultura da Carmen, a cultura do Samba Canção, agora a cultura do Rio dos anos 20. Eu botei para circular essas culturas, né, e as pessoas se interessaram por elas, né, e continuam se interessando. Então, é uma coisa muito, como se diria, né, gratificante para mim. Né? Não, muito bom. Ô, Rui, esse livro ia se chamar Me Faz Carinhos, não ia? Exatamente, Durante algum tempo, bastante tempo até, eu trabalhei em função desse título, né? Porque era o seguinte, o Me Faz Carinhos foi um samba, foi o primeiro samba que o Francisco Alves negociou, digamos assim, com o Ismael Silva, e foi exatamente o primeiro samba produzido no Estácio, né? que circulou em disco. E eu achei uma coisa bonita, né? Me faz carinho, realmente é uma expressão carinhosa, uma expressão meiga, né? E eu queria demonstrar também a coisa do Rio ser a cidade que recebia todo mundo, do Brasil inteiro, né? Acolhia todo mundo estava bem no Rio, virava jornalista, escritor, político, funcionário público, né? Tinha aquela vida maravilhosa nas ruas do Rio. Então, essa coisa do Rio, como sendo uma cidade que acarinhava as pessoas, eu achava que aquele título era um título perfeito, embora o livro não fosse dar tanto destaque à música popular, nem mesmo ao samba, né? Aí eu descobri aquela imagem, né, que se tornou a imagem da capa, né? Esse desenho do J. Carlos, que era a capa da revista Para Todos, né? Eu descobri essa imagem, me apaixonei por ela, e falei, essa vai ser a capa do livro, né? E comecei já a elaborar mentalmente como é que seria. Aí descobri que, com essa imagem e o título Me Faz Carinhos, eu não passaria a ideia de uma cidade alucinada, né? Vertiginosa, sabe? Uma cidade, inclusive, que as pessoas acham que é o Rio da Belle Époque. Nada. A Belle Époque acabou no dia que começou a Primeira Guerra Mundial, né? O que aconteceu nos anos 20 foi uma década de luta, né? De
conspiração, até de violência mesmo, né? De revolução, de insurreições, de competição e tudo mais. Por mais que o Rio fosse uma cidade carinhosa, era também uma cidade brutal, né? Já naquela época, como toda cidade grande, cidade brutal. Né? Se quiser sossego, vai para aqui Xeramobim, né? Morar no Rio, você tem que aguentar, né? Já naquela época era assim. E aí eu descobri que a junção dessa imagem, né, da melindrosa na praia, né, toda linda, né, na praia, etc., né, com Me Faz Carinho, não ia passar o que eu queria passar. Então, Metrópole Beira-Mar era o título de um dos primeiros capítulos. Né? Eu puxei aquele título para o título do livro e imediatamente vi que era por aí que eu tinha que ir. Não, ficou perfeito. É. Rui, vamos falar de outro livro agora. O Oitavo Selo. É um livro que a Heloísa Seixas escreveu. É um livro fenomenal, muitíssimo bem escrito. É um livro assim que esbanja talento e carinho. Vou resumir bem basicamente. É um livro em que a Heloísa, sua esposa, narra 7 vezes em que a morte tentou te pegar e você, como um garrincha da vida, driblou todas elas, né? E é um livro que mostra o quanto você escapou, mostra o quanto a Heloísa te ama, mas é um livro também que ficou muito claro o quanto você ama as palavras. A gente pode dizer que a palavra é o grande amor da sua vida, Rui? Isso já foi dito, né? Eu próprio escrevi isso uma vez numa introdução do livro Leitor Apaixonado, dizendo que a palavra foi a única mulher que eu nunca traí, né? Sempre fui fiel à palavra. Eu sou muito fiel às mulheres, de modo geral. Mas a palavra eu nunca traí, né? Passei a vida inteira dedicado à palavra, apaixonado pela palavra, trabalhando com a palavra, respeitando a palavra, né? Tentando fazer o melhor possível da palavra. E a Heloísa descobriu que nas 4 vezes, né, 4 ocasiões que eu tive um confronto com a morte, da qual ela não participou, porque a gente não se conhecia ainda, né, e que eu venci aquilo em função de alguma coisa referente à palavra, né, que eu tivesse que fazer, como terminar um livro, coisa parecida. Isso aí, de vez em quando começaram a acontecer as coisas comigo, durante a vigência dela, digamos assim, né, que estamos juntos já há 30 anos, e ela acompanhou as últimas 3 ou 4 confrontos que eu tive com a chamada morte, né? E ela viu que era a mesma coisa, né? Ou seja, eu não posso morrer porque eu tenho que entregar o livro, entendeu? Eu estou devendo um livro que eu preciso terminar de escrever, então eu não posso morrer só por causa disso, entendeu? E isso começou a acontecer basicamente quando eu tive um câncer brabérrimo, né? Na base da língua, né? Em 2005. Isso foi exatamente... Eu estava em 2005. Eu tinha passado já 4 anos apurando tudo do livro da Carmen Miranda. Aí, quando eu sentei para escrever o livro em janeiro de 2005. Aí, começo de fevereiro, eu tinha escrito já o que seria o equivalente no livro, quando você pegar o livro, a página 80 do livro. Eu já tinha escrito aquele período. E estava me sentindo uma coisa esquisita na garganta, não conseguia engolir direito, doendo, já não estava sentindo gosto de muita coisa. Aí ela, muito preocupada, me levou no médico, e esse médico me recomendou para o maior especialista. Ele apalpou, disse: não está legal isso aqui, você vai ter que ir agora se consultar com o Dr. Jacob Kligerman. O Dr. Jacob Kligerman é simplesmente o maior especialista em câncer de cabeça e pescoço do Brasil, né? E ele me atendeu quase imediatamente e disse: olha, eu não vou te enganar, você está com isso aqui há mais de 6 meses e você vai ter que fazer uma radioterapia pesada todo dia, vai ter que fazer uma químio durante algum tempo, uma vez por semana, e daqui a uns 3 ou 4 meses, vamos ver como é que ficou, e se não estiver ainda perfeito, você vai ter que fazer uma toalete, ou seja, uma cirurgia. Ou seja, eu ia passar os meses seguintes, né? Eu que quando estou escrevendo, estou na fase de escrever o livro, eu também não saio de casa, igual agora, eu não saio de casa, eu quero ficar o dia inteiro lá escrevendo, porque é a parte mais fácil para mim, né? E é mais agradável, de certa maneira, porque eu já sem dúvida.
anos apurando informações, lutando para conseguir informações, já está tudo organizadinho, agora só falta escrever. Então, quando eu escrevo, eu não gosto de sair. Então, de repente, eu achei que eu ia passar o primeiro semestre de 2005 todo mergulhado no livro da Carmen, escrevendo o livro tranquilamente, não. Ia ter que sair todo dia para fazer radioterapia, ia ter que sair uma semana para ficar horas lá fazendo a quimioterapia, e se não desse certo e não bastasse, ia ter que fazer uma cirurgia, que ia ficar 2 meses no hospital, coisa parecida. Aí eu falei quando eu vi isso, eu falei para a Heloísa e para o doutor Jacó, falei, puxa, mas que merda, isso vai me atrasar o livro da Carmen. Ou seja, eu não achei que eu falei assim, eu posso morrer, eu vou morrer. Eu falei, não, vai me atrasar o livro, né? Que é pior. É pior, é evidente, atrasar o livro é pior que morrer. Aí aconteceu isso, ele achou graça também, tudo, né? E eu fiz esse tratamento todo, mas eu não perdi tempo, né? Eu ia toda tarde, eu passava que me pegava para me levar na Clínica São Vicente para fazer o tratamento da rádio. Chegava lá, tinha uma sala de espera, embora tivesse com a hora marcada, tinha sala de espera com 10 pessoas na minha frente, que tinha atrasado, ou seja, eu ia ficar ali perdendo tempo. Não, eu já levava comigo material escrito de véspera, pegava a caneta e copidescava tudo, entendeu? Eu aproveitava aquele tempo ali. A quimioterapia é a mesma coisa, né? Eu escolhi a cadeira mais remota, mais afastada de todo mundo, pegava aquele bloco de papel escrito, impresso, em cima de uma prancheta, e ia canetando tudo. Ou seja, não perdi tempo. E acabei tendo que fazer a cirurgia, passei 10 dias na Casa de Saúde de São José, e li. Nessa altura eu já tinha umas 400 laudas já escritas. Reli as 400 laudas com a caneta, para grande espanto e maravilhamento das freirinhas, né, que eram da Casa de São José, né, que ficaram minhas fãs. Né? Pô, senhor Rui, nunca vimos um paciente tão trabalhador como o senhor não para de trabalhar, que coisa impressionante. Então, quer dizer, eu aproveitei, né? Então, e com isso, eu acabei fazendo aquele tratamento duríssimo, pesadíssimo, né? Que quando a Heloísa fez uma estatística, né, da quantidade de consultas, né, de tudo, né? É monstruoso, né? Você que leu o livro, você sabe. Eu atravessei tudo isso da melhor maneira possível, porque eu tinha um objetivo maior, que era, depois do tratamento, ainda teria Carmen Miranda, viu? Muito bem, muito bem. Agora, quem tem que falar sobre esse livro, e também sobre os outros livros dela, é a Heloísa, né? Porque o livro é dela. Ela pensou o livro, ela escreveu o livro, eu sou apenas o personagem, né? Sendo que, como eu vivi aquelas histórias todas, né? Quase todas, a grande maioria, eu me lembro, mais ou menos, eu me lembro bem como foi que aconteceu. Para quem não sabe, o livro narra meus confrontos, né, com alcoolismo, com droga, né, com câncer, com infarto, com outro câncer, com outro infarto, depois com a encefalite viral, né? Ou seja, tudo isso, abacaxis tremendos, né, fogueiras terríveis que eu tive que pular. Ela que escreveu, ela que sabe tudo, e o último episódio, né, o último selo, digamos assim, que ela narra, que é a história da encefalite viral, eu não vi nada, né? Eu comecei a sentir mal, apaguei, só fui acordar no dia seguinte, eu não vi nada que aconteceu, aquelas coisas terríveis que aconteceram, né? A minha quase que transformação, quase que num animal, né? Devido ao que estava passando comigo, eu não vi nada disso, né? E quando eu li a história, finalmente eu li aquele texto dela, aquela parte, e eu não me reconheci, evidentemente, eu fiz tudo isso, fez. E eu fiquei muito espantado. Então, eu fico me perguntando se as pessoas que leram o livro dela e não sabem direito como foram também as outras histórias, também não terão essa sensação de espanto, né, ao ler tudo. Você devia conversar com ela sobre isso e sobre os outros livros dela, né, que são espetaculares também, todos eles. Vai ser um prazer. Rui, você já escreveu que a língua é viva, mas sujeita a vírus, que contamina muita gente. Você está falando de modismos e tal. Tem algum modismo da língua portuguesa que tem te incomodado ultimamente? Tem umas palavras, eu estou até juntando algumas palavras para fazer uma coluna de jornal sobre elas, né? A palavra sofrível é uma delas. A pessoa pode começar a falar sofrível,
Mas as pessoas acham que sofrível é sinônimo de ruim, de péssimo. Isso. Né? Não é, isso. Né? Sofrível é exatamente, como a palavra diz, uma coisa apenas tolerável, uma coisa que você aguente, né? Mas, sabe, uma coisa mais ou menos. Né? As pessoas não acham que sofrível é uma coisa horrível. Né? Não é, necessariamente, de jeito nenhum. Né? Outra palavra também que está muito na moda é empatia. Né? As pessoas usam empatia quase como se fosse simpatia. Né? Porque o cara não tem empatia. É como se fosse assim, a pessoa não gosta de ninguém, né? Quando, na verdade, empatia é o meio termo, né? Entre simpatia e antipatia, uma coisa parecida. Então, tem sempre algumas palavras que, de repente, entram na moda, as pessoas começam a usar indiscriminadamente. Eu fico atento para isso, porque eu sou muito a favor do uso da palavra exata. Né? Não quer dizer que eu também não erro, né? Eu também erro, até bastante, mas eu luto para que a palavra seja sempre a palavra exata. Rui, a última pergunta mais polêmica da nossa conversa. Tem que responder assim na lata. Sonho de valsa ou serenata de amor? Olha, durante décadas, né, foi o sonho de valsa. Né? Eu sempre gostei muito de sonho de valsa. Aí, um belo dia, não sei, eu sempre achei o serenata de amor né? Eu nem dava confiança ao serenata de amor. Né? Aí, um certo dia, por algum motivo, ou por falta de sonho de valsa no mercado, eu experimentei o serenata do amor. E aí eu comi aquilo e falei assim, peraí, eu acho que eu passei esse tempo todo torcendo pelo bombom errado. O bom é o serenata de amor, muito mais gostoso, olha só. Ele é mais seco, ele é mais crocante, né? Ele não é tão agressivo, não é tão, sabe? Ele é mais sutil do que o sonho de valsa, do que tomar. Aí eu aderi ao serenata de amor e aí comecei a comer serenata de amor furiosamente, comecei a comer 3, 4 por dia, né? Porque comigo é assim, né? Tudo muito exagerado. Né? Pra ter uma ideia, sorvete para mim era 28 bolas por dia, né? Antigamente. Depois eu moderei, mas era 28 bolas por dia. Eu bebia, quando o tempo que eu bebia era 2 garrafas de vodka por dia, fora que eu bebia em casa, né? E aí o sonho de valsa, o serenata foi a mesma coisa, né? Sei lá, 5, 6, 7 por dia. Né? Aí, claro, isso foi na época do Era Carioca. Se você olhar a minha foto na orelha do livro, você vê que eu estou 15, 20 quilos mais gordo do que eu estou agora, graças ao serenata de amor. Né? Eu fui obrigado eu fui numa médica de dietas e ela me perguntou, eu confessei para ela me deu uma bronca, disse que eu podia comer agora só um sonho de valsa dia sim, dia não. Um serenata de amor dia sim, dia não. Aí eu obedeci a ela. E aí me libertei, né? Tanto que hoje eu como assim, sabe, de vez em quando se aparecer eu como, mas não é uma coisa mais que seja de primeira necessidade, como chegou a ser, né? Mas eu também tenho isso, né? Eu me empolgo com umas coisas e não quero saber de mais nada, né? Isso aí se reflete no trabalho também, né? Eu estou trabalhando no metrô Beira-Mar, sabe? Qualquer outra coisa é chato, sabe? Eu não quero fazer, não quero, mas sou obrigado, né? Então, essa coisa da entrega total, né, é uma coisa meio doente, não aconselho para ninguém. Mas é assim que eu sei viver, não sei viver de outra maneira, a não ser me entregando completamente. É isso aí. Rui, infelizmente, para mim, eu preciso terminar, eu tenho que liberar você tem uma coluna ainda para escrever, para a Folha, e eu queria te agradecer demais a conversa, ficou muita coisa que eu queria te perguntar que não deu tempo. Já fico aqui o meu interesse, o meu desejo da gente fazer uma conversa novamente, mais para frente, para perguntar tudo que faltou dessa vez. Muito obrigado, Rui. Obrigado. Um abraço, pessoal. A gente fica por aqui. Até mais.